Eu vou te mostrar um padrão que aconteceu duas vezes na economia brasileira nos últimos 30 anos e está se repetindo agora de novo. E toda vez que ele apareceu, quem se posicionou ficou rico, mas quem ficou esperando o momento certo perdeu uma grande oportunidade. Mas antes de a gente entender esse padrão, você precisa entender uma coisa sobre o investidor brasileiro. Ele é refém dos juros. Quando a taxa Selic está lá em cima, o refúgio é o quê? As pessoas vão para a taxa Selic, vão lá para o CDB, elas deixam ali no Tesouro Direto e elas ficam felizes com isso. E o resultado disso é que a bolsa fica barata, a bolsa fica deserta. E a gente vê que a taxa Selic ela atrapalha as empresas no motivo ali de que a taxa de juros está muito alta, não consegue financiar muito bem. E além disso, o investidor brasileiro ele foge, ele começa a fugir porque ele vai lá para a taxa Selic, que está mais fácil de investir, é mais simples, eu boto meu dinheiro lá, fica rendendo ali a 15%, então é muito mais fácil. Aí o ponto cego é esse, a gente vê, a gente percebe que as pessoas começam a fugir da bolsa, a bolsa começa a ficar barata, a taxa de juros começa a cair, e aí o rendimento começa a diminuir também, já não rende tanto quanto rendia a taxa Selic, o Tesouro Direto, os CDBs, e aí o pessoal começa a migrar de novo para as ações. Então a gente vê essa engrenagem da riqueza brasileira. A Selic nas altas, a renda fixa paga prêmios irresistíveis, o pessoal foge da bolsa, principalmente pessoa física, né? As ações vão ficar com preço de banana entre várias ações, porque daí tem várias empresas sólidas que estão ali lucrando e tal, estão com bons indicadores, mas o pessoal quer investir lá na renda fixa, no CDB, deixar paradinho lá no CDB que rende sei lá quantos, e depois vai ver é um banco furada lá que tá com dívida até os olhos, que deixou muita gente aí, né? Se você sabe qual banco eu estou falando. E aí vem o Banco Central e corta a taxa de juros. E aí o que acontece? Começa a cair a taxa de juros, para de render o tanto que rendia, e aí o extrato de bancário para de crescer, e o pessoal começa a migrar para as ações de novo, para o Ibovespa de novo. Então a gente vê essa movimentação. Só que quando a pessoa física volta a migrar para a bolsa, para as ações, para fundos imobiliários, talvez já está muito caro. Porque a gente vê pessoas do exterior vindo, investidor estrangeiro vindo, a gente vê as empresas, os grandes CNPJs, os grandes fundos, os grandes hedge funds, eles começam a investir no Brasil, investir nas ações porque elas são baratas. É isso que a gente está vendo no Bovespa agora. Uma alta muito grande, mas não de pessoa física. Não porque pessoas físicas estão investindo aqui no Brasil, mas porque está vindo investidores estrangeiros fora, o institucional comprando bastante. Não são pessoas físicas ainda. E aqui, voltando para 96, a gente vê que a Selic estava acima de 25% ao ano. O investidor pessoa física representava menos de 10% da bolsa. Olha aqui, 9,9% para ser mais exato. O resto era institucional, fundo gringo e especuladores. E aí, óbvio que as empresas estavam baratas, óbvio que as ações estavam baratas. Quem que ia querer investir em ações um pouco mais arriscadas e arriscar de perder algum dinheiro, sendo que a Selic estava pagando 25% ao ano? Então quem queria arriscar nisso? E aí vieram os anos 2000, o boom das commodities aconteceram, o ciclo da queda de juros começou a cair de novo e o Brasil começou a crescer. E aí o investidor pessoal física voltou em manada, olha só, saiu de 10 mil pontos para 80 mil pontos, multiplicou 7 vezes. Em menos de uma década, o patrimônio de quem comprou na baixa foi multiplicado por 7 vezes, ou seja, quem antecipou esse movimento teve toda essa alta aqui de aproveitamento, de rendimento. Ou seja, quando estava todo mundo na renda fixa, todo mundo aqui investindo a 25%, o pessoal estava aqui quando o Ibovespa estava a 10 mil pontos. E aí aproveitou toda essa alta. Então, esse momento de antecipação é o mais precioso que a gente tem que ter. Olha, multiplicar 7 vezes o seu patrimônio, quem investiu, quem aproveitou as ações quando estava descontado, quando estava todo mundo investindo a Selic a 25% ao ano. Já aqui o Brasil em 2015 estava no auge da crise, a inflação nas alturas, a Dilma levando impeachment e a Selic a 14,25% ao ano. O investidor pessoa física voltou a diminuir seu investimento em ações, porque a taxa Selic é 14,25% ao ano. Pô, eu estou investindo 14,25% ao ano, está sendo pouco seguro para mim, eu estou ganhando 14% ao ano, enquanto eu posso arriscar a investir em ações. Esse é o pensamento da galera. A bolsa estava aqui a 40 mil pontos, e aí começou o ciclo de corte, a renda fixa começou a perder atratividade, e o dinheiro foi migrando para a bolsa de novo. E aí aqui antes da pandemia, em 2019, né, o Ibovespa já chegou a 130 mil pontos. Quando teve mudança de governo e todas aquelas questões, o Ibovespa, o Brasil estava voando. E aí aqui novamente, enquanto todo mundo estava investindo a 14,25 a taxa Selic ao ano, quem comprou a 40 mil pontos
multiplicou 3 vezes o seu patrimônio. E agora, voltamos ao cenário atual. A Selic ali a 15%, depois da pandemia, depois de todos os gastos públicos e aumento de imposto e arrecadação e não sei o que, a taxa Selic é 15% para controlar a inflação e gasto público aumentando. A Selic chegou a 15% ali em 2025 e agora nós estamos a 14,75%. Está começando ali um cenário de possível queda de taxa de juros um pouquinho maior. E aí o investidor pessoa física fez o que de novo? Saiu da bolsa. A gente viu que caiu para 10,7%, o menor nível desde 1904. É o mesmo nível de 1996. É o mesmo nível de 2015, no nível menor ainda de 2015. 2015 tinha 11% de pessoas na bolsa. E a gente vê ainda que a massa não voltou, a gente vê uma janela aberta. Porque a gente vê toda essa alta do Ibovespa, como a gente consegue ver, como eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, esse aumento do Ibovespa não foi um aumento de especulação da pessoa física, começou a ver que o taxa de juros vai começar a cair e começou a comprar, não. Foi um institucional comprando, pessoas de fora comprando, principalmente agora com a queda do dólar, tem todo esse aproveitamento. Então a gente vê que tem uma janela grande de oportunidade. A gente vê aqui a grande questão, porque o ciclo de 96 multiplicou 7 vezes, de 2015 multiplicou 3 vezes. Os dados mostram exatamente que estamos no mesmo ponto de partida dos dois ciclos anteriores. Aqui não é, novamente, não é eu dizer que não, vai subir agora, eu tenho certeza que vai subir. Não, pode ser que muita coisa aconteça, a gente pode ver muitas questões, porque o passado não se repete, mas ele rima. A gente pode ver alguma questão, a grande questão acontecer aqui. A grande questão é essa, só que a gente não tem certeza do que pode acontecer. Pode ser que caia mais ainda, pode ser que não aconteça esse ciclo de novo, pode ser que o Brasil se quebre, pode ser que aconteça igual aconteceu na Venezuela, igual outros países, e caiu e se afundou, inflação e juros altos e inflação nas alturas e não sei quantos por cento, igual a gente viu antes do Plano Real. Pode ser que aconteça, mas a previsão não é essa. O que o mercado prevê não é isso. O institucional não está prevendo isso. O estrangeiro não está prevendo isso. Tanto é que ele está vindo para a Bolsa. Ele está vindo para cá. E aí achei um estudo que mostra que uma carteira selecionada nos últimos 10 anos rendeu mais de 450%, enquanto o Ibovespa rendeu 150%. A gente vê aqui a diferença de uma seleção, de uma carteira bem selecionada, uma diferença de mais de 3 vezes uma rentabilidade. Por quê? O Ibovespa ele é um ativo com várias empresas ali, uma porcentagem de várias empresas. Enquanto uma carteira selecionada com ativos selecionados, com ações selecionadas, rendem mais. Então, se você precisa de ajuda para escolher melhor esses ativos, para entender um pouco melhor como escolher melhores, como identificar ativos melhores, como identificar indicadores que analisam, que a gente consegue analisar essas empresas, entre em contato comigo ali pelo link, primeiro link na descrição e nos comentários. Você consegue conversar com a gente ali através do grupo, tirar umas dúvidas, conversar um pouco mais, entender um pouco mais sobre como podemos te ajudar. E aí como a gente vê essa janela de antecipação, porque quando o investidor, pessoa física, voltar, e ele sempre volta, os preços vão explodir. A questão é se você vai estar dentro ou fora, porque você ainda pode aproveitar que a Selic está alta, a massa ainda não voltou, os preços seguem descontados. E óbvio, eu não estou falando aqui para você que é para você investir, que você tem que comprar, você tem que selecionar os ativos. Como eu falei, você precisa de uma carteira selecionada para você aproveitar um pouco mais, porque ainda existem empresas baratas? Existem fundos imobiliários descontados? Existem, mas não são todos. Você não pode só sair comprando uma empresa que subiu, você comprar uma empresa que subiu, e aí você vai ver, daqui a pouco começa a cair. Não, você tem que entender o que você está fazendo. O Warren Buffett sempre dizia que a melhor coisa é você ter que entender o que você está fazendo. O problema das pessoas é que elas não entendem onde elas estão investindo. Então essa é a questão. Você tem que entender primeiro o seu perfil de risco, o seu perfil de investimento, o seu nível de entendimento, para você entender se vale a pena você investir nisso ou não. Porque às vezes o rendimento vale a pena, mas o seu emocional não acompanha, entendeu? Você não consegue acompanhar o seu emocional. Então você tem que entender essas coisas. Porque, novamente, a história não se repete, mas ela rima. O momento certo, historicamente, é exatamente hoje. Quando o pessimismo está no pico e a participação da pessoa física está no fundo, quem esperou o momento certo nos ciclos anteriores comprou o cauro e ficou frustrado. Então, a gente pode até aproveitar agora o momento que não subiu muito e comprar ações caras já. Porque existem ações caras. Porque nem sempre o que está caro é bom, nem sempre o que está lá no topo é o bom. Como a gente sempre fala, não é só porque está caro que é bom. Existem muitas empresas contadas ainda que têm uma grande oportunidade de aumentar. Começar a render um pouco mais as empresas, começar a pagar um pouco mais de dividendo, então tem todas essas questões. Então a gente tem duas opções, esperar a manada e comprar caro, ou se posicionar agora com uma carteira bem selecionada antes da explosão dos preços. Então a gente tem que ver. Então, novamente, isso aqui não é um vídeo de indicação para você, eu não estou dizendo para você investir em A, empresa em A, em B e C, mas eu estou dizendo que você tem que entender
que quem está se posicionando, quem se posicionou anteriormente, nesses momentos, no mesmo momento de ciclo, aproveitou grandes oportunidades. Então, se você entender que você tem uma grande oportunidade na mesa, se você tem caixa, se você está investindo, se você já começou a investir, se você vê que as ações têm ações descontadas, que tem empresas boas, que ainda estão valendo a pena de comprar, você vai entender e você vai aproveitar uma grande oportunidade na bolsa. Então esse é o recado do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!